Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. E dessa vez não estamos em climinha de Copa, estamos em climinha de Carioca mesmo. Eu disse no último vídeo, falando sobre o jogo da Seleção Brasileira, que eu ia vir aqui dar uma atualizada para vocês de tudo que está pegando, de tudo que está rolando aqui no Rio, com todas as novas notícias, tudo demais. E agora esse episódio vai ser especializado para contar as últimas notícias do que aconteceu com os clubes cariocas. Muita coisa, principalmente do lado Cruz Maltino, muito bafafá, muito rola-rola, mas também tem muita notícia boa com o tricolor carioca, notícia boa para o Botafogo também, e uma notícia importante para o Flamengo. Tá bom? Então esse vídeo aqui vai ser especializado só para falar um pouco do que eu acho que está acontecendo e explicar mais ou menos o que está rolando. Valeu? Então, siga lá, pelota, vambora. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo lado Cruz Maltino e depois a gente já corta para falar do tricolor carioca, Fluminense. Começando pelo Vasco. Meus amigos, o Vasco é o único clube que eu consegui ver perder o técnico e o presidente em pouco tempo de espaços, pouco espaço de tempo. O Renato Gaúcho foi demitido do Vasco, eu já tinha dado essa notícia aqui, naquele curto que eu tinha feito, no dia 18. O Renato foi demitido no dia 18/6. O Renato ele tem 22 jogos pelo Vasco, 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O motivo da demissão do Renato Gaúcho foi por algumas últimas declarações, ou até a ausência delas, né? Que o Renato tinha feito em coletivas de imprensa, né, depois do jogo ali, e até mesmo algumas entrevistas. Então, eu já tinha comentado sobre isso aqui, depois de alguns jogos, e tinha comentado também sobre no jogo do Bragantino, dele não ter aparecido, que o Vasco perdeu de 3-0 dentro de casa para o Bragantino, que ele não foi da declaração, né, que deu todo aquele bafafá, que o pessoal jogou coisa nele, enfim. Eu já tinha também comentado aqui que o Vasco tinha ido muito mal nos últimos jogos e que ele não estava assumindo um pouco da parte da responsabilidade dele em algumas decisões, como insistir em alguns jogadores em escalações iniciais e também de fazer trocas que pouco ajudaram o time no momento, né, no momento do jogo. Sem contar as demoras, enfim. Mas o motivo mesmo que fechou a demissão do Renato foi por conta dessas declarações, né? Ele deu uma declaração falando um pouco, reclamando um pouco dos jogadores colombianos, e o elenco do Vasco tem 3 jogadores colombianos, então isso é meio que bate de frente com esses 3 jogadores, inclusive são jogadores essenciais, né? O Andrés Gomes, o Rojas e o Carlos Cuesta. Então, e mais, desculpa, o Rinestrosa, né? Tem vários colombianos no time do Vasco, mas essa declaração que ele deu sobre os colombianos, ele estava comentando sobre o Rinestrosa, que é um jogador do Vasco que demorou realmente para se adaptar. Mas é assim, você tem que tomar muito cuidado, cara, com o que você fala em coletiva, em entrevistas, em podcasts, em tudo, inclusive até aqui. Né? Até eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou falando. Porque pode ser mal interpretado, pode até ser interpretado da forma que você queria dizer, e não era um negócio que você devia dizer, que eu imagino que seja o caso do Renato. Né? Eu acho que o Renato quis dizer de todas as letras que ele não estava gostando da atuação dos colombianos e da demora deles para se acostumar com o Vasco, com a adaptação. E isso não é uma coisa legal de se dizer numa coletiva, tendo em vista que você vai sair de lá e ir para o vestiário conversar com o seu time. Com que cara você vai fazer isso? Então, eu acho que ele acabou quebrando realmente o vestiário, sem contar as outras declarações, e eu acho que, para mim, a gota d'água foi quando ele não compareceu na entrevista, quando foi o Thiago Mendes e o Asmar Lopes conversar com os jornalistas. Eu acho que aquilo ali desagradou tanto a diretoria do Vasco quanto os jogadores. E é isso, o Renato agora está fora, o Vasco já busca outro treinador. Rolou um burburinho aí, eu não trouxe essa notícia porque não tem a certeza dela, então eu não queria dar uma informação ao ar e depois ter que voltar aqui para me consertar. Mas rolou um burburinho aí de que o Vasco estava olhando o Franklin Carvalho, que é o atual técnico do Botafogo. Com um contrato de 2 anos, que eles já estavam praticamente fechados e tudo mais, mas não tem nenhuma certeza, não tem nada fechado. Até porque eu recentemente até vi uma notícia no GE falando que a diretoria do Botafogo chamou o Franklin Carvalho para conversar e ele negou qualquer tipo de negociação. Ele sabia que o Vasco estava interessado, mas não tem nenhum tipo de negociação. Então,
Na dúvida, eu não vou dar essa notícia para vocês, tá? Não estou dizendo aqui que está fechado, vai estar fechado com o Franklin Carvalho. Não existe. Existe um interesse no Franklin, mas não tem nada fechado. Atual técnico do Botafogo. Falando do Pedrinho agora. Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco. Né? Vale lembrar disso. Ele não está afastado como presidente do Vasco Associativo. Ele está afastado como presidente da SAF, que era quem estava comandando as deficiências do Vasco, né, durante esse tempo. Quem estava comandando era ele. Problemas de financeiro, enfim, contratações, quem estava comandando era ele. Mas agora ele foi afastado por quê? O Conselho Fiscal da SAF identificou supostas falhas graves, né, no mandato da SAF do Pedrinho, com problemas de dinheiro mal investido, algumas contratações polêmicas, enfim, alguns problemas na SAF, mas o Pedrinho já deu uma entrevista para o Flávio Dias do Atenção Vascaínos e ele já disse que muita coisa ali não é verdade. Aliás, a maioria, né, 100% das coisas não é verdade. Ele vai provar de que ele está certo, o lado certo é o dele, né, o que ele precisa fazer para voltar para a presidência do Vasco. O Pedrinho já tinha um investidor na carta da manga, né? Ele já estava negociando para começar uma SAF com o Marcos Lamáquia, que é enteado da Lila Pereira e filho do José Lamáquia, que é presidente, né, dono da Crefisa. E eles já estavam praticamente fechando, já estavam fechando os últimos papéis, mas por conta dessa história as coisas dificultaram ainda mais, porque agora o Pedrinho não tem como fazer nenhum tipo de negociação sobre a SAF do Vasco, né? Mas vale deixar bem claro que o Pedrinho deu uma entrevista nessa entrevista que o Pedrinho deu pro Flávio Dias da Atenção Vascaínos, ele disse que o Lamáquia não está nem um pouco desmotivado e não desistiu da possibilidade da compra do Vasco, né? Muito pelo contrário, eles dois estão juntos, mas ele disse também que não vai vender a SAF do Vasco se não for o Pedrinho presidente. Então, antes de seguir pro resto do negócio, eu quero deixar um negócio bem claro. É impressionante como a ganância do ser humano atrapalha as coisas, né? Porque a gente já sabe, historicamente no futebol, que essas coisas de associativo comandar o time, né, dos últimos tempos para cá, é um motivo de escândalo de corrupção de muitos clubes. Né? A gente viu isso com o Cruzeiro, por exemplo, e agora a gente já viu isso com o Vasco também, inclusive. Então, é muito difícil. Eu tô 100% Pedrinho nessa. Eu acho que o Pedrinho. Eu já critiquei o Pedrinho aqui, inclusive, mas ele faz parte de um clube grande, então qualquer clube grande recebe crítica. Mas nesse momento eu acho que qualquer torcedor vascaíno que se preze pelo clube tem que estar do lado do Pedrinho, porque ele está fazendo o possível e o impossível para tentar tirar o Vasco desse fundo do poço, né? O Vasco já está sem avião particular para viajar, o Vasco já não vai ter dinheiro depois do final de julho para se sustentar, e isso não era exposto enquanto o Pedrinho estava presidente do Vasco. Então eu acho que o Vasco ainda deve muito ao Pedrinho e vai dever ainda mais se ele voltar, ou melhor, quando ele voltar. Né? Então eu acredito que o Vasco é muito grande para passar por uma situação dessa. O Vasco merece estar em locais onde outros clubes estão. O Vasco merece estar em posições como a do Flamengo, em posições como a do Cruzeiro, em posições como a do Palmeiras, porque o Vasco é muito grande, ele é historicamente muito grande. Né? Agora, do século XXI para cá, né, dos últimos tempos para cá, está muito difícil. Está muito difícil para o Vasco. Muitas complicações juntas. Então, esse é um momento muito difícil que o Vasco está passando de novo. Todo ano o Vasco passa por um momento difícil. Se não é no futebol, é um momento jurídico, em diretoria e tudo mais, mas é o momento mais importante do torcedor aparecer. Né? O momento mais importante do torcedor mostrar que está do lado e não vai desistir. O Vasco é muito grande para qualquer tipo de coisa. Mas enfim, seguindo. Quem é que entra no lugar do Pedrinho agora? Samantha Longo. A Samantha Longo era ex-diretora jurídica da CBF e atualmente advogada, né, cumprindo 25 anos como advogada. A Samantha é especializada em recuperação judicial e falências, ou seja, imagino que seja por isso mesmo que ela foi colocada lá naquele posto para tentar segurar os pontos enquanto o Pedrinho está fora. As novas contratações que o Vasco for fazer, a janela abre agora em julho, qualquer nova contratação que for ser feita vai passar por ela. Né? Tudo que for feito vai passar por ela agora e tem que ter a caneta dela, a aprovação dela. Então é isso. A gente termina aqui o assunto sobre o Vasco.
e vamos partir agora para o Tricolor Carioca. Meus tricolores, a notícia é muito boa mesmo. O Thiago Silva, o monstro tricolor, volta para o Fluminense. Quarta passagem dele pelo clube e agora ele fica até dezembro desse ano, né? O Thiago Silva ele sempre deixou muito bem claro que a aposentadoria não é o principal foco dele agora, no momento da carreira dele. Mesmo ele com 40 anos, né, 41 anos, ele não pensa em se aposentar por enquanto, né? Ainda quer jogar. E é muito interessante que ele queira voltar para o Fluminense, né? Eu fiquei muito chateado, confesso, quando ele quis sair no final de 25 para o Porto. Eu acho que foi uma decisão muito ruim para ele, tendo em vista que o Fluminense ainda está em Libertadores agora, tendo em vista que ele podia ser convocado para a Copa do Mundo, porque ele fez atuações assustadoras. Inclusive eu fiz uma pesquisa aqui, já vou falar. Ele fez atuações assustadoras, monstruosas, no Fluminense nesses 2 anos, 24 e 25, mas ele decidiu ir para o Porto achando que fosse ser convocado lá, ia ter preferência lá. Não foi, infelizmente não foi. Pelo contrário, chegou até a ser campeão lá, mas não foi convocado, né? Como eu falei, a quarta passagem dele pelo clube, ele já vai jogar junto com o Hulk agora, assim que voltar o brasileiro. E eu fiz uma pesquisa aqui para os tricolores e para as outras pessoas que gostam do Thiago Silva, do futebol do Thiago Silva, como eu sou um grande fã do Thiago Silva. Eu tive a oportunidade de ver Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Foi 3-0 o Fluminense no início do Zubeldia, e o Atlético era do Sampaoli, faz um tempinho isso já. E eu vi o Thiago Silva de pertinho ali, no setor que eu tava, e é assustador, cara. Ele é monstruoso mesmo. Toda bola aérea ele aparecia. Eu sempre conto essa história pra todo mundo. Toda bola aérea ele aparecia, ele era assustador. Assustador. Enfim. Ele tem 66 jogos nessa terceira passagem dele pelo Fluminense. Ele tem 66 jogos entre 24 e 25. Para vocês terem uma noção, 34 partidas dessas foram sem sofrer gol, né? Em 24 e em 25. É mais da metade. Então é muito interessante isso a gente ver, porque um dos grandes problemas do Fluminense atualmente é a defesa, né? Chegaram até a fazer outras contratações, como o Milan, mas acabou não acertando, não encaixou. E agora vem o Thiago Silva. E vem com muito agrado, né? Até porque também tinha outros bafafares que eu também não incluí nessa notícia aqui do Thiago Silva, porque também não é nada concretizado, não tem nada fechado. A possibilidade do Nino, zagueiro de 2023, voltar para o Fluminense, que está no Zenit agora, né? Mas como as negociações estão muito complicadas, o Zenit é um dos piores clubes para se negociar, porque todo clube brasileiro ele enrola para fechar. Como não tem nada fechado ainda, eu não vim dar essa notícia aqui para vocês. Mesma coisa do Vasco. Então, mas seria muito interessante ver essa zaga, Nino e Thiago Silva. Eu acho que dava para beliscar pelo menos um títulozinho aí do Fluminense. Entre liderança, habilidade, inteligência, eu acho que é o que mais vai agregar aí para o Fluminense essa contratação do Thiago Silva. Ele tem 5 gols, 1 assistência, 92% de acerto de passes nessa terceira passagem dele. Vamos ver como é que vai ser essa quarta, tomara que seja de muitas conquistas, né, e de muitas alegrias. Tomara. Partindo aqui já para o Botafogo, o Botafogo tem uma notícia muito boa, cara. Muito boa. Mesmo nessa maré de dificuldades aí, de SAP, tarará, volta do John Textor, novo investidor, tarará, tarará, tarará. Uma notícia boa para alegar a semana do Botafoguense. O Botafogo e o goleiro Neto acertaram uma rescisão, meus amigos. Olha só que coisa. O Neto já estava dando dor de cabeça para os botafoguenses há muito tempo, né, com falhas individuais, problemas ali direto, estava entregando o jogo, atuações ruins, e agora ele rescinde com o Botafogo. O Neto não estava nos planos da comissão técnica, mas ele tinha um contrato até 27, portanto rescindiram, e o Botafogo ainda está devendo ele, né, vai pagar a dívida com ele, e ele já se despede do Botafogo. Só para lembrar um pouco a memória do Botafoguense nesse momento de Copa, eu acho que o pessoal deve ter esquecido. No último jogo dele pelo Botafogo, foi contra o Bahia, em Salvador, e ele foi expulso por reclamação. Tinha mandado o juiz tomar caju para os mais educados, né? E ele foi expulso, obviamente.
e complicou o Botafogo também. Enfim, agora se despede o Neto. Acho que é mais um reforço do que um desfalque. Né? O Neto já não tinha apresentado muitas atuações boas, só tinha complicado o Botafogo. E vamos ver como é que vai ser agora. Também, né, o Botafogo não tem goleiros fixos de verdade. Né? Geralmente entrava o Léo Link, entrava aquele Raul e às vezes entrava o Neto. Então não tem um fixo. Mas eu acho que agora o Léo Link vai tomar essa posição aí. Eu acho que dos três foi o que mais apresentou uma boa atuação. Ou talvez o Botafogo vá no mercado, mas eu acho muito difícil com o Hexa Transfer Ban do Botafogo. E partindo agora para o rubro-negro, o Flamengo também, para alguns torcedores, tem uma notícia boa. Aston Villa está querendo contratar o Emerson Royal, lateral direito do Flamengo. Né? Eles ofereceram 53,29 milhões de reais para o Royal. Porém, a contratação ainda não fechou porque o Leonardo Jardim considera o Royal uma peça extremamente importante para o elenco. Né? A gente já viu o Royal sendo insistindo, né, na posição dele. O Leonardo Jardim gosta muito dele e não tem nada fechado ainda, não tem nada concretizado. Mas eu trago essa notícia porque as negociações estão mais avançadas, então tem mais possibilidades de dar certo. Mas o que está dando entrave é a cabeça do Leonardo Jardim e sua comissão, porque eles consideram ele uma peça-chave do clube. Ele foi comprado pelo Milan, né, por 78,8 milhões de reais, e tem 40 jogos pelo Flamengo, 1 gol e 5 assistências. Ou seja, o Aston Villa está oferecendo um preço menor, né, do que foi comprado. Mas aí vamos ver como é que vai rolar. Eu acho que é até bom o Royal ir por conta das últimas atuações e para fazer caixa também, né? Porque o Flamengo gastou muita grana na última janela. Então eu acho que é bom ter uma gordurinha ali de dinheiro. E tendo em vista que eles têm o Varela, né? Que o Varela está arrebentando, né, no Flamengo, joga muito, né, no Flamengo. E pode ser que ele possa tomar o lugar. Não sei se está na cabeça do Leonardo Jardim isso, mas pode ajudar. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se houver mais outra possibilidade, eu espero que não, de eu voltar aqui para falar sobre as últimas notícias dos cariocas, eu volto para deixar vocês atualizados e já voltar no esquema do brasileiro. Eu ainda vou fazer o vídeo do... Já está pronto praticamente. O vídeo do De Olho no Rival com o Japão, né, que vai ser o nosso rival. Esse é o nosso rival na Copa do Mundo nessa segunda-feira, 2 horas da tarde. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. E na terça-feira eu venho, talvez até na segunda mesmo, como o jogo é de tarde, na segunda mesmo eu venho comentar sobre esse jogo. Valeu, gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha para quem gosta de futebol. Espero que eles gostem dos meus comentários. É isso. Tchau, tchau. Siga lá pela